Muito boa noite. Depois do boa noite lá, tem o boa noite cá. Depois do boa noite do Jornal Nacional, às quintas-feiras tem a nossa live. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. E o nosso tema de hoje, já divulgado pela manhã, é muito saboroso, controverso e depende muito da sua participação. Diploma meu, existe alguém mais preparado do que eu? A polêmica do diploma não mais exigido para o exercício da profissão de jornalismo. Diploma meu, existe alguém mais preparado do que eu? Quando eu falei do tema, coloquei uma primeira pergunta para o pessoal hoje no Instagram. Foi a seguinte: você, jornalista formado, teme pela concorrência com os não formados? E a resposta da enquete foi a seguinte: 72% dos internautas que responderam dizem não temer a concorrência com os não formados e 28% dizem temer. Então, repetindo a pergunta: você, jornalista formado, teme pela concorrência com os não formados? 72% dos que responderam disseram não temer e 28% disseram temer. E logo a seguir eu fiz um pedido: cite uma vantagem competitiva de um jornalista formado. Existe alguma vantagem competitiva do jornalista formado? E se existe, qual é? Então eu elenquei algumas respostas de pessoas que lá deixaram seus comentários. A Alana Rocha da Bahia disse o seguinte: uma vantagem competitiva do jornalista formado é ter um embasamento teórico, visão técnica de determinadas ações quando em campo. Quando a Alana está dizendo em campo, eu entendo que é in loco, é na rua, mais do que na redação, os dilemas éticos que a gente encontra na rua. Daqui a pouco a gente comenta mais item por item. Vamos dar uma puladinha agora para Kelson Henrique da Espanha. O Kelson comentou o seguinte: conhecimento garante técnica, meio caminho andado para a credibilidade. Essa palavra é incrível, credibilidade. Eu adoro falar sobre isso, principalmente no momento em que todo mundo produz, todo mundo é produtor de conteúdo. Isso não significa que todo mundo seja storyteller, um contador de histórias com conhecimento técnico e principalmente conhecimento ético, os limites éticos e deontológicos da nossa contação. Lucas Petrola disse o seguinte: a bagagem teórica da faculdade é um grande diferencial para entendermos o processo de produção jornalística. E algo muito parecido foi dito pelo Marcos Francisco de Santa Catarina. O Marcos Francisco sempre super participante. Marcos, obrigado. Desejo a você e a todos saúdos com boas-vindas a essa comunidade que se forma de uma maneira muito mais rápida do que eu imaginei. Sejam bem-vindos à tábua redonda do telejornalismo, do jornalista da TV. Marcos diz o seguinte: acredito que um fator diferencial é a base teórica no que diz respeito ao trato e respeito com a notícia. Isso é bem interessante, Marcos, o que você cita, porque existe uma distinção, e eu sempre falo sobre registro e reportagem. Uma câmera de segurança, um telefone celular, eles registram muito mais rapidamente do que a presença de um jornalista. Mas há um diferencial entre a câmera e o jornalista. Há uma diferença, há um diferencial do jornalista. Qual seja, a capacidade de apurar o ocorrido, de localizar os personagens, de contar uma história com começo, meio e fim. Isso é nosso. Por mais desenvolvida que seja a tecnologia do celular, por mais desenvolvida que seja a tecnologia das câmeras de segurança e por mais que estejam espalhadas pelo mundo inteiro, por mais que estejamos num grande BBB, os grandes contadores de histórias são aqueles preparados para tal. Bruna Carriço disse o seguinte: uma vantagem competitiva do jornalista formado em comparação com o jornalista não formado é a experiência e humildade em reconhecer que não sabe tudo. E por fim, Roberta Salomone, do Rio de Janeiro, resumiu uma vantagem competitiva em uma palavra que é conhecimento. Conhecimento. Antes de
me atentar para as mensagens, eu queria dividir algo que aconteceu. Postei há pouco uma foto de um encontro que eu tive com um cara que eu admiro muito, porque eu acho que ele traz um frescor e uma nova forma de falar para a TV. Eu não o conhecia, só o conhecia pela TV, e hoje tive o privilégio de encontrá-lo aqui no Rio de Janeiro. Ele é o Rodrigo Rodrigues, apresentador da Rede Globo. O Rodrigo tem uma história sui generis, eu acabei de falar isso na foto. Ele tem uma história completamente diferente de todos os outros colegas que eu encontrei nesses 32 anos de profissão. E eu acho que é essa história que o acredita a levar ao ar algo que é muito raro no jornalista da TV, que é a naturalidade não forçada. O Rodrigo é aquilo. E como o Rodrigo encontrou essa maneira, ou como essa maneira de ser do Rodrigo foi passada para frente da TV. É isso que eu queria entender. E hoje a gente se encontrou. O Rodrigo tem a seguinte história. Ao contrário de muita gente que não leva boas recordações da universidade em seu lado prático, mas em seu lado teórico, o Rodrigo não. O Rodrigo mesmo reconhece que se dedicou como pôde à teoria da universidade, mas ele viveu intensamente a realidade das TVs universitárias. Ele começou com um programa de TV na faculdade da cidade, no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro. Ele disse que naquela época os equipamentos eram bem bacanas, eram bons equipamentos. Uma professora sugeriu que ele transferisse a faculdade para uma outra instituição, a Estácio, que fica no Rio Comprido, a Estácio. E depois o Rodrigo fez uma segunda transferência, conheceu uma terceira faculdade, foi a Gama Filho, no bairro da Piedade. E nessas 3 faculdades o Rodrigo aprendeu a fazer TV, ele foi apresentador de vários programas, e um dos quais reunia pessoas de diversas universidades, da UERJ, da Estácio, da faculdade. Eles apresentavam esse programa, foi muito bacana. E um pouquinho antes disso, ele foi o apresentador do primeiro programa, o primeiro telejornal de uma universidade do Brasil. Isso foi muito bacana. Então ele aprendeu a fazer TV onde muita gente não aprendeu a fazer TV. Eu não aprendi a fazer TV em faculdade. Eu estudei os meus 2 primeiros anos na PUC de Campinas, depois eu me transferi para a Escola Superior de Jornalismo do Porto, em Portugal. Lá nós tínhamos um estúdio muito acanhado no Porto, e eu era consciente, eu sabia que eu tinha feito uma opção por estudar em Portugal, pela base teórica que ali eu iria adquirir, mas a minha prática de TV, eu já trabalhava em TV antes de entrar para a faculdade. Era no Brasil, era no que eu chamo de chão de fábrica. Então eu queria muito ouvir o Rodrigo para o nosso podcast, em breve a gente vai gravar, porque o Rodrigo, depois das universidades, ele passou pela Rede Vida, pela TV Cultura, ele foi apresentador do Vitrine, durante 8 anos ele ficou na Cultura. Depois ele foi para ESPN, SBT, Bandeirantes, Esporte Interativo e agora está na Globo. E ele leva para o ar uma coisa que é muito importante para a gente, é a naturalidade não forçada. Então, Rodrigo, seja bem-vindo, a sua experiência é muito importante para a nossa tábua redonda do jornalista da TV, espero tê-lo e será um prazer levar ao ar as coisas que nós conversamos hoje à mesa. Vamos agora um pouco às nossas mensagens, eu queria ouvir um pouco de vocês, quem traz boas recordações do ambiente universitário. Eu trago excelentes recordações, muito do que eu vivi na teoria, como eu falei, a parte prática eu vivi muito na Rede Manchete, sim, Manchete, comecei lá atrás, é isso. Depois na Globo, mas a minha grande recordação de universidade é a coisa teórica. Rafael, legal, creio que na faculdade você ganha uma certa bagagem. Fala mais para mim sobre esse conceito de bagagem. Que bagagem que é para você? Foi teórica ou prática? Quero ouvir um pouquinho mais, manda aí. Alana, citei agora você há pouco, mensagem que você nos mandou. Alana, lá na Bahia, estou na torcida pela sua volta à TV. Já falei sobre isso. Sua mensagem é que isso, por mais que a tecnologia torne pessoas comuns em pseudo-repórteres, nós jornalistas sempre teremos a expertise de levar o fato de forma mais construída. Entendo o que você está falando. Inclusive esse termo que você usa aqui na sua mensagem, pseudo-repórteres. Todos nós somos produtores de conteúdo.
todo mundo tem um telefone celular com uma câmera, com quase sempre alta ou altíssima resolução, e todo mundo é capaz hoje de produzir, editar e distribuir conteúdo gravado ou ao vivo em qualquer parte do mundo. Basta ter um aplicativo de celular e uma boa conexão à internet. Mas será que todos nós somos bons contadores de história? Será que esse ainda é um privilégio? Será que essa ainda é uma reserva de mercado do jornalista? É uma discussão bacana. E mais, falávamos essa semana com o pessoal lá da produtora com a qual eu gravo os podcasts. A gente estava batendo um papo muito saboroso sobre isso. Eu, Daniel Barreto e André Barreto, a gente falava sobre essa disseminação da tecnologia, do celular. Eu já falei sobre esse conceito, sobre o conceito de mojo. A gente tem que voltar a falar de mojo. Mojo é o Mobile Journalism. Isso é o que está acontecendo agora nas grandes emissoras do país e nas grandes cidades. E o jornalista tem muito medo de que o uso dessa nova tecnologia possa se dar sem critérios. O que é isso? Eu posso, em determinadas situações, usar o kit TV, o mojo, o celular com os seus acessórios para cobrir determinado fato. Mas será que por economia as chefias vão fazer um uso indiscriminado dessa nova tecnologia, colocando o repórter em situações em que se exige uma equipe de TV para utilizar um kit por ser mais barato? Será que isso vai acontecer? Isso dá medo? Então a gente tem que voltar a esse tema. Estamos falando aqui sobre diploma meu. Rafael, queria jogar no questionamento para uma próxima oportunidade. Idade para entrar na área do jornalismo. Pô, legal. E principalmente no país tão preconceituoso como o nosso, preconceituoso com a idade e mais preconceituoso com as mulheres. A gente não valoriza experiência. A gente não valoriza experiência, a gente valoriza beleza, fotogenia, mas experiência a gente não valoriza. Isso é um tema bem bacana, Rafael. Subindo para mais mensagens aqui, mais comentários a respeito de leitura concluída. Opa, você leu o e-book? Esperamos uma continuação. Histórias incríveis. Muito obrigado. Eu estou escrevendo muito, estou cheio de tendinite, mas é por um bom motivo. Eu acabei de lançar o e-book, o Manual do Storytelling do Jornalista da TV, e hoje eu recebi um monte de retorno, gente que está lendo e que já está usando essas técnicas. São 153 páginas de dicas práticas para você utilizar a partir de agora. Técnicas que eu aprendi com meus grandes mestres e algumas que eu desenvolvi para construir, sobretudo, roteiros com performance de audiência. Você se preocupa com a audiência do seu VT? Sim, a gente que faz matéria especial, matéria de 10, 12, 15, até 30 minutos, mais tarde, numa reunião pós-programa, você tem a análise da audiência, da performance de cada VT. Olha, você pegou a audiência com X e você entregou com Y. Isso é dito numa reunião. E a construção do roteiro é definitiva, repito, a construção do roteiro é definitiva para a performance de audiência de um VT. E cada vez mais seremos cobrados pela performance de audiência. Você pode ter oscilações pequenas de audiência num VT de 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, agora um VT de 20 minutos, de 25, de 30, você pode derrubar a média da audiência do programa inteiro com um único VT. Então é uma preocupação que a gente tem que levar em conta na hora de fazer o roteiro. Legal, Rafael, você falou. Bagagem teórica dentro de uma sala de aula e troca de conhecimento entre professores e alunos. Já que você falou sobre troca de conhecimento, que foi algo que a Roberta Salomone levantou, ela citou a palavra conhecimento, eu cito relações, networking. Você, na faculdade, encontra muita gente que quer vir para o mercado, muita gente que está no mercado, profissionais com muita experiência no mercado, e nesse caldeirão você faz contatos. E como eu disse num podcast gravado com transmissão de live ontem, não existe quase que no Brasil inteiro, salvo em algumas unidades da Globo, por exemplo, um programa sistematizado como é o programa estagiário para a seleção de estagiários.
funciona muitas vezes pelo conhecimento. E quando se fala, conhecimento é QI, quem indicou, mas muitas vezes esse quem indicou sem aquele peso do protecionismo, esse é o protegido, não. Olha, eu conheço um aluno, eu dou aula numa faculdade, sou editor aqui, eu acho que esse cara é um potencial. Eu vi muita gente chegar à TV e eu tenho certeza de que muita gente que está assistindo essa live já passou por uma experiência semelhante, que a entrada na TV não foi tão mitificada, não houve esse mito, meu Deus, eu precisava, não, olha, eu mandei meu currículo, fui na cara de pau, e talvez a busca pelo estágio seja o primeiro momento em que a gente exercita essa qualidade fascinante do jornalista, que é ter cara de pau. Vamos a mais mensagens aqui do Santiago. Eu também acho que a faculdade nos dá uma orientação teórica e para mim foi importante. A prática, sem dúvida, aprendemos com o dia a dia. Quero te provocar, Lu. Me fala um pouquinho que orientação teórica foi essa que você consegue levar para a prática. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. A Lília Cristina também sempre participando. Obrigado, viu? Eu tenho uma amiga que é jornalista, mas ela falou que gosta mais de fazer rádio do que TV. Lindo, ótimo. Ainda bem que nem todo mundo gosta da mesma coisa. Rádio é fascinante, tá? E podcast, o que é? Rádio on demand. Você demanda o conteúdo que você quer ouvir na hora que você quer ouvir, na plataforma que você deseja. Então o rádio está com tudo. O podcast nos Estados Unidos está bombando, aqui no Brasil está bombando. E por meio do podcast eu tenho feito contato com gente do Brasil inteiro, e pedaços, fragmentos do podcast postados em redes sociais são interessantíssimos para essa troca de conteúdo. Então eu acho muito bacana. Qual é o nome dessa sua amiga? Eu queria saber onde que ela trabalha, eu queria saber um pouquinho mais, você me fala? Lu, eu também acho que os jornalistas formados na internet têm a experiência da técnica, mas não têm o embasamento da ética jornalística, da apuração dos fatos, dos dois lados da notícia. Você falou dois lados, eu queria falar um pouco mais sobre isso aí, só para frisar. Uma notícia tem N lados, né? A gente fala de dois lados, que é uma metáfora, como os dois lados de uma mesma moeda. A notícia, o fato, quantas leituras de mesmo fato eu posso ter? Então eu acho muito bacana isso que você falou aqui sobre o embasamento ético. Eu tive aula de ética e deontologia com provas práticas muito interessantes. A professora doutora Filomena Fontes nos colocava algumas provas. Vou dar um exemplo aqui, já até cheguei a falar sobre isso. Você tem uma denúncia, ela é inconteste, os dados são incontestáveis contra fulano. Você vai publicar no seu veículo, web, jornal impresso, rádio, TV. Quando você está com tudo aprovado, o advogado dessa pessoa te liga e diz: eu não tenho como refutar essa denúncia, porém o meu cliente está neste momento com um revólver apontado para a cabeça. Você publica ou não a sua informação? Então, não havia certo ou errado, não havia. A nota dependia dos seus argumentos com base na lei de imprensa, no Código de Ética dos Jornalistas e na Constituição. Isso, para mim, é o melhor exemplo que a gente pode ter para levar para a rua. Oswaldo Nascimento, comecei a gravar vídeos em 2014, de lá para cá fui assessor de imprensa, apresentei rádio e TV, que legal, possuo DRT, mas hoje esbarro com a experiência do diploma em algumas empresas, estou fora do mercado. Oswaldo, me conta um pouquinho mais. Oswaldo Nascimento, você tem encontrado empresas que exigem o diploma? Queria entender se isso está acontecendo. Isso não é demérito ou não, isso é apenas um critério de corte. Você tem visto isso? Me explica um pouquinho mais. Michele, inclusive na afiliada da Globo, que tinha um grande jornalismo. Eu queria entender que essa mensagem sua está aqui em cima. Já está acontecendo no Rio Grande do Norte. Me fala mais sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Norte para eu pegar essa sua mensagem, Michele, fazendo um favor. A Lília, o que você acha de fazer rádio, Vinícius? Entre rádio e televisão, qual você acha melhor? Eu, como bicho de TV, amo televisão, mas eu também adoro o rádio, acho incrível. Eu acho, na verdade, que quem começou a fazer rádio para depois fazer TV se tornou lá na frente o jornalista mais completo, porque hoje as transmissões ao vivo, como essa que eu estou fazendo aqui, essas transmissões são muito comuns, antigamente não. Quem entrava ao vivo por longos períodos era a galera do rádio,
Quando essa galera foi para a TV, eles engoliram o jornalista da TV nas entradas ao vivo. Hoje todo mundo pode fazer ao vivo. Qualquer criança, pela sua rede social, aplicativo, conexão à internet, pode entrar ao vivo de qualquer parte do mundo. Então hoje as pessoas fazem mais, treinam mais o vivo, né? E esse treinar mais também nos expõe mais aos memes eventuais das entradas ao vivo. Por isso que a gente tem que estar preparado. Opa, e não é só o jornalista da TV. Falemos um pouco sobre isso. Hoje, quem faz vídeo não é só o jornalista da TV, não é só o repórter e não é só o apresentador. O repórter da rádio, ele vai para a rua muitas vezes com a canopla da TV associada ao seu grupo. O jornalista da web faz a mesma coisa muitas vezes sem canopla. O jornalista do jornal impresso também é instigado, estimulado, convidado a fazer vídeo selfies para o seu veículo. Então acabou essa história de que essa coisa que falar para a câmera é só do jornalista da TV. Todo mundo hoje, jornalista, produtor de conteúdo, está todo mundo exposto ao vivo, ao vídeo selfie. Então, entender de comunicação que era exclusiva do jornalista da TV, hoje é uma obrigação de todo jornalista. Deixa eu ver um pouco mais. Gostei da pergunta, Lília. Uma professora na faculdade era conhecida como mão de ferro pelo rigor na missão de ensinar. Ela dizia uma coisa interessante: faculdade deveria ser igual a um curral. Epa, quero entender o que essa mulher queria dizer com isso. Não gostei muito, não. Abrir a porteira para a boiada entrar e deixar sair um a um. Não entendi, Silvia. Eu quero entender o que ela quis dizer com isso. Não achei as palavras da professora lá muito elegantes. De repente tem uma lógica por trás desse jogo de palavras aí. Salomone, conhecimento e network são muito importantes. Você não acha que na faculdade a gente faz isso? Essa semana eu perguntei para muita gente que está em TV, como é que você entrou em TV? E muita gente sabe o que disse? Disse que entrou porque tinha um professor que dava aula na faculdade. E esse professor enxergou naquele aluno um potencial jornalista. O Everton Lima, por exemplo, que trabalha hoje como um grande produtor da Record TV no Rio de Janeiro. Ele foi identificado pela Rita Barreto, que era produtora, a chefe da produção na Record do Rio. A Rita dava aula para o Everton, falou: esse cara é bom. E de fato bateu. O Everton é um baita de um produtor. Gosto demais do trabalho dele. Marcos, Vinícius, nem toda faculdade de jornalismo tem estrutura e uma TV universitária, mas isso não nos impede de adquirir prática. Concordo, até porque a estrutura de um estúdio de TV é muito cara, mas eu queria entender que tipo de prática a gente consegue se a gente não tem equipamento. Que tipo de prática a gente consegue em TV se a gente não tem um estúdio com as mínimas condições de trabalho, se a gente não dispõe de uma boa câmera, de um bom microfone e de bons operadores para esses equipamentos. Fala mais para mim, Marcos, eu quero entender mais essa história. Então, Silvia, ela queria falar sobre a importância da faculdade. Existe uma situação grave no setor, faltam bons professores. Além disso, muitas cadeiras ocupadas por analfabetos funcionais. Silvia, a faculdade de jornalismo, ela foi instigada a se renovar. Ou a faculdade de jornalismo descobre novos mecanismos para atrair novos alunos, ou ela está fadada ao ostracismo. Porque como você não tem mais a obrigatoriedade do diploma, ela tem que se renovar. E não só na questão teórica, ela tem que entender de novas tecnologias. E essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis. O kit Mojo, por exemplo, de mobile journalism, ou o kit do celular, sabe quanto custa? $449,99. A gente está falando de R$1.850. E é importante que as faculdades ensinem isso para os jornalistas. Porque é mais fácil você aprender num ambiente controlado universitário, onde você pode fazer onde você pode errar, onde você pode laboratoriar, do que você ser exposto a uma tecnologia desconhecida num ambiente que vai te cobrar performance, que vai te cobrar resultado. Então, as faculdades têm que se adaptar a essas novas tecnologias, a esse novo momento.
Lu Santiago quer dizer que os jornalistas formados na internet têm a experiência da informática. Eu entendo. Vamos substituir essa palavra jornalista por produtor de conteúdo. Durante muito tempo nós olhamos com nariz torto para quem produzia conteúdo na internet. E eu faço a meia-culpa como profissional de TV. A gente não encarava aquilo como algo profissional. E essas pessoas foram crescendo, contando histórias às suas maneiras. Alguns com, outros sem conhecimento técnico, ético, mas essas pessoas encontraram maneiras de construir audiência, maneiras de contar histórias, e a gente foi deixando de lado, sem tentar aprender com aquele que pela web começou a fazer mais sucesso que faria num veículo tradicional de comunicação. É importante que a gente olhe para o lado, que a gente olhe para o outro, e a gente para um pouquinho, o que eu tenho que aprender com essa pessoa? O que ela tem que me ensinar? E essa interface entre o veículo de comunicação tradicional e a web, ela é fundamental. Quem não souber transitar entre o veículo de comunicação e a web, as diferentes plataformas, as redes sociais, vai ser engolido. É isso que eu estou fazendo. Estou me esforçando para entender, estou gostando, estou apreciando e sei que o horizonte é absolutamente desconhecido e fascinante. Quem não se coçar será engolido. O tsunami não é que ele vem, ele já está aí. Então a gente tem que agir da maneira mais rápida possível. Mas a web não monetiza. Espera um pouquinho, mas a web não constrói autoridade? E através da autoridade construída você não consegue monetizar? A se pensar. Vamos seguindo a mais mensagens. Caramba, hoje estamos com uma live riquíssima de mensagens. Lute respondendo: as aulas de ética eu não esqueço, uso até hoje com meus estagiários. Também acho importante as aulas de ciências políticas, semiótica. Entrei na faculdade muito nova e mesmo assim vi interrompeu. Tá gostando, Alana? Show. Obrigado sempre pela participação. Um outro lado desses temas que não enxergava no segundo grau. É legal. A Lília falou o nome da Naila, que é a colega dela que gosta mais de rádio do que TV. Olha, quer saber de uma coisa? Ela está no caminho certo. Já falei, podcast é rádio. Rádio on demand. Então, hoje em dia, quem tem conteúdo e consegue produzir podcast, vai longe. Hoje, os grandes veículos de comunicação estão produzindo podcast à torto e direito. Veja quantos podcasts você tem associados ao Grupo Globo, por exemplo. É produção de conteúdo, é muito bacana. O nome dela é Naila, vou perguntar o sobrenome. Eu a conheci na Bienal, ela sempre participa. Também tem uma amiga jornalista que ama a rádio chamada Aline Malafaia. Que legal. Ótimo saber que tem gente que ama a rádio. Pablo, fiz uma reportagem sobre assédio no transporte público. Sou fascinado por TV, mas quero muito começar pelo rádio, para só então migrar para a TV. Pablo, não tenha pressa e use o rádio como uma escola. A principal escola que nós tivemos na última década, ou nas últimas décadas, para a TV, foi o rádio. A segunda principal escola, sabe o que foi? A emissora do interior. As pessoas acham que no interior eu não tenho grandes chances. É no interior que você tem as maiores chances. É no interior que você faz o laboratório. Algum tempo atrás, uma amiga minha, hoje repórter da Record TV do Rio de Janeiro, falou para mim: puxa vida, eu tenho a possibilidade de ir para o interior, eu estou muito com receio. Falei: vá embora, vá para o interior. Eu comecei no interior, porque no interior você é motorista, você é iluminador, você é repórter, você é editor, você é fechador, apresentador. Numa grande capital, talvez você não seja tão multitarefas, mas a escola que você traz do interior numa capital, ela é imprescindível. Muita gente que começa em TV na capital começa com uma instrução de jornalista para a TV limitada. A pessoa que vem do rádio vem com alguns vícios facilmente corrigíveis, mas traz uma expertise de transmissão ao vivo que é uma coisa única. E quem vem do interior vem com uma larga vantagem.
Michele, o repórter vai para a externa com celular, microfone e tripé e muitos profissionais, cinegrafistas, motoristas e produtores foram demitidos. Os chamados vídeo repórteres usam Uber, inclusive. É verdade, isso está acontecendo. Existem várias situações, eu tenho recebido vários relatos, e aqui não é nenhuma crítica, é uma constatação. É claro que me dói, porque eu vivo nesse meio há 32 anos e ninguém quer ver demissão, ninguém quer ver cinegrafista e operador perder o emprego, até porque eles me foram e são grandes professores. Quando eu cheguei à TV, eu tinha colegas de trabalho, Mário Iório, por exemplo, grande cinegrafista da Manchete. Marião tinha mais do que o dobro da minha idade, ele tinha mais do que a minha idade em experiência em TV. E você vê esses profissionais perdendo o emprego é realmente muito doloroso. Por isso que é importante para todo mundo entender essa onda. Todo mundo tem que entender essa onda. É só o repórter? Não. O operador tem que entender. O repórter cinematográfico tem que entender. Mas eu não admito perda de qualidade. Sim, em muitos momentos você terá perda de qualidade na captação, principalmente das imagens. Mas é uma onda que está aí, ela veio para ficar. O celular veio para provocar uma grande revolução na produção de conteúdo para a televisão. Então a gente tem dois caminhos: ou a gente se aposenta ou a gente se atualiza. Não tem outro. Ah, mas eu não suporto, eu não quero. É lícito, não tem problema nenhum. Agora, para quem quiser ficar no meio por opção ou por falta de, é preciso se atualizar. Vamos lá. Oswaldo, todos os anúncios de vaga para repórter que encontro, principalmente no LinkedIn, exigem a formação completa em jornalismo. Olha, eu não sabia disso, Oswaldo. Eu vou até dar uma checada no LinkedIn sobre essa exigência lá. Marco, será que o repórter hoje em dia, tendo que ser multifuncional, o jornalismo não perde? Fala no sentido geral, imagens, efetividade, pós-produção, etc. Marcos, adorei a pergunta. Se eu tenho que chegar a um local para apurar um fato, encontrar personagens, conduzir entrevistas e pensar no texto da minha passagem para depois pensar no off, ok. Imagine esse pacote, eu tenho que fazer tudo isso e eu ainda tenho que fazer as imagens, ficar atento para o áudio, colocar o microfone de lapela ou de mão para fazer as entrevistas, muitas vezes montar a matéria na rua, editar a matéria na rua com um aplicativo e enviá-la por algum outro aplicativo diretamente para a emissora. Como é que eu consigo manter a qualidade da apuração? Essa é uma dúvida. É claro, todo mundo vai ter que se adaptar a uma nova realidade, mas há um limite. Eu não sei se eu conseguiria. Eu acho que com tanta coisa para fazer, se fosse uma vez ou outra, mas com tanta coisa na rotina que se muda, eu vejo um comprometimento, principalmente na questão da apuração. Não dá tempo. E como hoje em dia tudo é muito corrido, a cobrança pela atualização, a pressão é imensa, você tem maior pressão, você tem uma equipe reduzida e você tem um profissional fazendo multitarefas. Qual o resultado? Vamos seguindo então. Caramba, não é possível. Esse negócio de live, eu não sei quem que inventou. Já está acabando. Mas eu vou seguir mais 10 minutos, pronto. Aqui na programação ninguém vai me cortar. Em uma época não muito distante, houve uma demissão massiva no Paraná e os repórteres tiveram que aderir à função de cinegrafista também. Espera aí, os repórteres aderiram à função de cinegrafista também, mas fazendo imagem com que tipo de câmera? DSLR, mirrorless, celular, GoPro, Osmo? Me fala mais, Valei, por favor. Gostei dessa história, quero entender. Vinícius, boa noite. Quais os caminhos mais recomendados para quem quer trabalhar com TV e estuda em uma faculdade cuja estrutura prática é defasada? Daniel, procura conhecer alguém numa TV. Você tem algum professor que dá aula? Vai lá na cara de pau. Olha, eu quero trabalhar em TV. Faz como eu fiz, vai na cara de pau. E você sabe o que eu fiz? Eu levei para a TV
o melhor dos argumentos, o argumento anti-recusa. Eu falei com a Raquel Galli, que trabalhava no jornalismo da TV Metrópole, que era afiliada da Rede Manchete em Campinas. Olha, eu não vim aqui pedir estágio, eu vim pedir para trabalhar de faxineiro, tá? Ou de cortador de papel de telex, que era uma máquina que reproduzia notícias de agências. Eu não posso me oferecer como motorista porque eu não tenho carteira de habilitação. Posso? Quebrei as pernas da Raquel. No dia seguinte, eu fui falar com o chefe da Raquel, ela falou, é você que eu quero. Vamos nessa. Conheça alguém, então. O cuidado na formação de cada indivíduo, Silvia, com seus potenciais e suas limitações. Na tentativa de lapidar cada aluno, os alunos sendo liberados um a um, a comparação... com relação ao curral, quero ler isso aqui. O cuidado na formação de cada indivíduo com seus potenciais e suas limitações. Na tentativa de lapidar cada aluno, os alunos sendo liberados um a um, a comparação indelicada do curral. É extremamente indelicado. Cada um tem seu talento, cada um tem sua habilidade, cada um tem olhar para um diferente segmento da produção de conteúdo. Você não pode olhar uma sala de aula como uma massa e pior, tornar esse preconceito em palavras, né? É vexatório. A professora fazer uma ilação entre uma sala de aula e um curral não merece o título de mestre. Mais mensagem. Gisele Donola, conheço esta pessoa de algum lugar. Kelson Henrique, olá, mais títulos, diplomas ou mais talentos? Opa! Kelson gosta de me colocar em provocações, né? Ele deve estar dando risada lá na Espanha. Mais títulos ou mais talentos? Eu diria mais a combinação dos dois. Eu acho que só talento sem conhecimento não funciona muito. Acho que só conhecimento com talento também não funciona. Eu acho que tem que ter uma combinação. E diria mais, não é só talento, não é só conhecimento, é suor, é sangue e disciplina. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de talento. A gente tem que ter um bocado de conhecimento. Mas a gente tem que ter uma capacidade de manter a disciplina, o foco e, por vezes, a durabilidade de engolir sapo. O sucesso do jornalista da TV não está ligado só ao conhecimento que você tem. Não está ligado só à boa faculdade de onde você vem. Ele não está ligado aos diplomas que você conseguiu acumular ao longo da vida. Ele não está ligado só ao seu talento. Ele está ligado a uma capacidade que define o profissional com uma longa carreira do profissional com uma carreira curta e de mediano sucesso. A capacidade de engolir sapo. Nós, jornalistas, médicos, todo profissional é exposto a isso. Em alguns momentos, nós teremos que olhar para um sapo gigantesco e engoli-lo. Com a certeza de que eu engoli sapo hoje, mas ali na frente eu venço. Claro, se a minha rotina for de engolir mais sapos do que de vitórias, a relação custo-benefício está completamente desequilibrada, a minha empresa faliu. Mas alguns sapos ao longo da carreira, no começo, no meio e possivelmente no fim, a gente vai ter que saber engolir. Estamos chegando quase ao fim, vamos às últimas perguntas. Eu queria saber quem é que definiu esse negócio de live de meia hora. O que não pode ser mais? Olha só, tanta participação, eu vou ficar umas 3 horas qualquer dia. Vinícius, li seu livro e gostei muito de como você falou de conteúdos que geram audiência, mas tenho uma dúvida nas entradas ao vivo. Quais as dicas para segurar um vivo longo sem deixá-lo cansativo? Bom, dica número 1 para não deixar um vivo longo cansativo. Tenha muita informação. Muita informação. Imagine que o seu vivo é um copo de suco de laranja. Você tem que entrar para esse vivo com um saco de laranja capaz de encher 12 copos. Porque se você tiver informação, o seu vivo não fica chato. Você toda hora repetir a mesma informação, porque te deram mais tempo. Vai, aumenta, segura. Já ouviu no ponto? Vai, segura. Tá pagando. Alguém já ouviu? Tá pagando?
Está pagando, está dando audiência, segura. Se você não tem muita informação, você fica repetitivo. E aí o seu vivo vai para o lixo. Então é o seguinte, quer fazer um vivo bom, que não seja enfadonho? Pensa no copo de laranja. Então é o seguinte, eu tenho 1 minuto, 1 copo de laranja. Então eu tenho que ter informação para 12 copos de laranja. Porque se alguém aumentar o meu vivo, eu vou ter bastante informação para que aquilo seja temperado com bons dados, com bons elementos, com notícia, com substância e que aquilo não fique chato no ar. Respondi? Já estamos chegando no fim, falamos sobre os celulares na semana passada e precisamos nos atualizar diariamente. É o Márcio, o repórter feito na faculdade antigamente perde feio para os novos desde que ele não se atualize. Essa atualização ela é prescindível, é muito importante. Ô Marcos, você chegou, acabei de falar do seu nome aqui. Marcos, lá de Tubarão, sempre tão presente, é uma das pessoas, dos primeiros aí a chegar nessa comunidade. Essa comunidade está aumentando, essa comunidade está ficando bacana, essa comunidade, essa tábua redonda do jornalista da TV está se formando e num ambiente muito saudável, de discussão de alto nível, de conteúdo, de tecnologia, de ética. Ontem gravei um podcast cujo tema é muito interessante, eu vou dizer quando ele vai para o ar, sobre censura e sobre a pior das censuras, que é a censura do DNA, a autocensura. Criar esse ambiente onde a gente pode falar sobre isso de forma independente, isso é maravilhoso. O Arley, Vinícius, na verdade os repórteres foram obrigados a aderir. Eu vi uma foto da repórter segurando o microfone com uma mão e o celular com a outra ao entrevistar uma pessoa. É isso. Aline Pacheco, grande cobertura que fez do Flamengo na Libertadores. Eu fico muito feliz de ver a sua capacidade de ressignificação, Aline. Parabéns. Você com toda a experiência está passando para os mais jovens, e você é jovem, mas os mais jovens, esse seu potencial, essa sua capacidade de se ressignificar. Sou seu fã. Roberta Rossi, Vinícius, às vezes me falta criatividade com o texto. Trabalho como repórter na Alesp, mas sempre acho que meus textos não estão bons. Isso pode ser insegurança? Tem alguma dica? Escrever, a gente só melhora escrevendo. Não tem jeito. E, se não me engano, você trabalha para a Assembleia Legislativa de São Paulo. É preciso, nesses casos, quando você trabalha com órgãos oficiais, fugir um pouco da coisa chapa branca e tentar humanizar a notícia. Tentar entender como aquela notícia impacta o cidadão na rua, o bolso do cara na rua. Já ouviu falar de capilaridade? Ou já ouviu falar eu sempre falo sobre a metonímia da parte pelo todo. Quem lê o manual de storytelling de jornalista da TV já ouviu falar dessa coisa da metonímia. Na Alesp você tem o todo. Qual é a parte? A parte é o cidadão. Então tudo que acontece ali impacta o cidadão. Toda lei mexe ou no bolso, ou na rotina, ou no carro, mexe com o cidadão. Então vai à ponta desse tentáculo do povo, porque ali o seu texto vai ficar mais rico. Senão o seu texto vai ficar chapa branca. Ok. Os deputados aprovaram uma lei que transfere X para Y. Ok. Quem vai ser beneficiado com isso? Vai na metonímia. Lembra da regra da metonímia. Vai na parte pelo todo. Se o todo é a lei, qual é a parte? Quem é beneficiado? Vai nessa que melhora. Muito bem. Gente, tem tanta mensagem. Isabelle, eu preciso fazer um elogio público que fiz em casa e faço aqui. Eu estou muito feliz pela sua evolução de narração. Muito feliz. Você conseguiu controlar os seus tons agudos. Você tem combinado seus tons agudos com seus tons graves. Eu vi essa sua matéria das Kombis e dos Fuscas. Além de estar bem filmado, eu já falei, eu gostei muito da sua narração, da sua locução. A sua evolução é gritante. Eu estou muito feliz e muito orgulhoso. Você que faz parte da Távola Redonda desde o começo, parabéns. Aqui, ó, palmas.
Falei em casa sobre isso. Eu estou muito orgulhoso de você. Sobre o repórter filmar e editar, lembro da sua analogia com o pato. Ah, lembra, Marcos? Está vendo? O repórter filma, edita, apura. Então é isso. A gente é o pato. O pato voa, o pato corre, o pato mergulha, mas o pato voa mal, ele corre mal, ele mergulha mal. A gente faz um monte de coisa e acaba não fazendo nada bem. É um risco. Já estamos chegando ao fim, acho que da live mais rica desde o começo. Kelson, boa noite aí, ou boa madrugada aí na Espanha. Muito obrigado pela participação. Roberta, Isabelle, fiquei muito feliz com esse comentário. Graças às suas dicas, não. A dica foi só o estopim. Graças ao teu empenho, você melhorou muito. Vinícius, estou compartilhando seu material com os meus estagiários, repórteres estão adorando. Sério, que legal. Marcos, é o seguinte, preciso marcar uma visita à redação em Tubarão. Quando eu estiver perto aí por Santa Catarina, vou dar uma escapada para falar com você, com os seus estagiários. Vai ser o maior prazer trazer essa galera para a nossa comunidade, para essa comunidade que está se formando aqui. Então, todos cavaleiros da Távola Redonda do jornalismo da TV, muito obrigado. Na semana que vem vai ter mais live. Sempre depois do Boa Noite lá, tem Boa Noite cá. A alegria que eu fico fazendo isso, ela é indisfarçável. Eu fico feliz aqui e fico feliz em poder contribuir, passando conhecimento, aprendendo muito e criando esse espaço bacana para todos. Olha, muito obrigado, um abraço Guilherme, Lília, obrigado, Michele, valeu Marcos, sempre pela participação, valeu, obrigado, e em breve a gente se encontra em mais uma live. E olha, obrigado a todos, foi o máximo.